Olá, bom dia. Mais um dia estou aqui. Quero compartilhar com você mais uma mensagem do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que nós falamos, sobre tudo aquilo que nós nos expressamos. E muitas vezes nos expressamos apressadamente, quando deveríamos ficar quietos, quando deveríamos suportar, simplesmente. A palavra do Senhor nos fala lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7. Você sabe que nós estamos dando um tempo ainda, né? Nós estávamos num estudo do livro de Jonas, mas vamos à sequência por onde o Senhor aí nos guiar. E hoje a mensagem é sobre isso, sobre o que nós estamos falando no meio da tribulação, o que nós estamos falando quando somos tentados, o que nós estamos falando quando alguém nos fere, o que nós estamos proclamando quando vem o dia mau, quando alguém nos lança uma palavra que é torta, uma mensagem que muitas vezes vem para nos ferir, para nos entristecer, ou muitas vezes estamos em algum lugar e requeremos ali o nosso direito, mas agimos de maneira impulsiva e falamos demais, e às vezes até em rodas de amigos, em conversas, falamos, temos aquela euforia para falar e nos inflamos, achamos que temos razão, achamos que temos certeza e que estamos ali em nosso pleno juízo para cumprir uma justiça humana. E quando muitas vezes nós devemos nos calar, nós devemos orar, nós devemos perseverar e esperar no Senhor. Isso também é sabedoria. Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 53, no capítulo 7. Ele foi oprimido, ele quem? O Senhor Jesus. Foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O Senhor Jesus aqui nos dá um exemplo de que mesmo na tentação, mesmo quando ele estava oprimido, mesmo quando, se nós estivéssemos nessa situação, estaríamos gritando, estaríamos até fazendo coisas que iríamos com certeza nos arrepender e que estariam nos prejudicando ainda mais. O Senhor ali teria toda razão para abrir a sua boca e falar da justiça do Senhor, do que estava acontecendo, de que aquilo que os homens estavam fazendo com relação a ele não era o correto, não era o certo, e com certeza eles iriam ter consequências. Mas o Senhor foi mudo, o Senhor Jesus foi mudo, ele não abriu a sua boca, ele foi como um cordeiro levado para o matadouro, e como ovelha muda perante aqueles que iriam lhe tosquiar, ele não abriu a sua boca. Eu não estou dizendo aqui que em todos os momentos, e nem estou querendo dizer que nós somos como Jesus. Ele era o Filho de Deus, com certeza. Mas nós, como cristãos, nós temos que ver qual o ensinamento que ele tem para nós, qual o exemplo que ele quer nos deixar. E aqui, o Senhor Jesus tinha toda a razão. Ele era inocente. E muitas vezes, nós somos inocentes em coisas que acontecem na nossa vida. Mas, mesmo sendo inocente, em alguns momentos, ou em muitos, é melhor nós ficarmos quietos. É melhor nós buscarmos no Senhor do que abrirmos a nossa boca para falar até mesmo besteiras, para falar aquilo que é indevido, para falar aquilo que depois vamos nos arrepender. Que vamos agir no impulso, vamos agir na ira, vamos agir na carne, abrindo nossa boca, porque nós bem sabemos que a palavra declara que a língua é algo que é difícil de refrear, não é? E esses dias até eu estava no dentista, fui ao dentista e percebi realmente, quando você fica de boca aberta, o quão difícil é você ficar com a sua língua parada, para que então possa mexer nos seus dentes. Você pode até não atrapalhar ali o dentista, né, o profissional,
de fazer o serviço que ele tem que fazer nos seus dentes, enfim. Mas a sua língua não fica estática, então é difícil de controlá-la. Você tem o poder sobre ela, você deve controlá-la, mas intacta e parada ela não consegue ficar. Então, nós temos que ter este domínio. Por mais que nós não venhamos conseguir na totalidade, nós precisamos dominar a nossa boca. Nós precisamos dominar aquilo que nós falamos, as palavras que nós liberamos. Nós temos que ter domínio sobre isso. E muitas vezes é melhor nós ficarmos quietos. É melhor nós esperarmos a provisão do Senhor. É melhor nós esperarmos nele, na sua justiça, que essa não é falha. Essa não excede, essa é na medida certa. E quem espera no Senhor sempre alcança. Quem espera em Deus, ele sempre tem ali a provisão, né? Quem confia no Senhor não será confundido, não será abalado. Olha o que diz mais a palavra do Senhor, lá no livro de Salmos, no capítulo 141, quando ali o salmista pede ao Senhor para que o livre, não é? Para que o preserve em meio à tentação, em meio quando ele fosse ali tentado por alguma coisa, a dizer algo, ele faz uma oração específica para o Senhor, ele faz um pedido específico para Deus, que diz assim lá no versículo 3: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista aqui estava orando para que ele fosse preservado em meio à tentação. Ali há outras orações, outros pedidos que ele faz. Mas esse me chamou a atenção, porque vem aí colaborar para esta passagem lá de Isaías, do capítulo 53, do versículo 7. Assim como o Senhor Jesus foi levado, foi crucificado, venceu ali a tentação, foi levado e não falou uma sequer palavra. Ele sabia que ele estava correto, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não havia cometido erro algum, ao contrário. Mas mesmo assim, ele foi mudo, ele deixou cumprir ali o propósito do Senhor. E muitas vezes, pela nossa boca, nós impedimos o propósito de Deus sobre a nossa vida, pelo nosso muito falar, pelo nosso muito dizer, e por não se calar, e por não esperar no Senhor. Ali, quando o salmista Davi estava orando e pedindo para que fosse colocado uma porta aos seus lábios, para que ele não viesse pecar, para que ele viesse ser guardado naquilo que ele fosse falar. Assim nós também temos que pedir ao Senhor. Porque muitas vezes, quando somos tentados, quando somos afrontados, ou em situações diversas, nós queremos falar, nós queremos exigir, nós queremos os nossos direitos, nós queremos bramar como um leão, falando aos quatro ventos, como se diz, que nós temos razão e que nós não podemos ficar calados. Mas muitas vezes é o momento de ficar calado e de esperar a provisão do Senhor, de esperar em Deus, de pedir a Ele para que coloque uma guarda na nossa boca, para que não venhamos falar além daquilo que é necessário, ou então venhamos a ficar quietos, calados, porque muitas vezes essas palavras não podem ser voltadas atrás. Elas vão ficar e vão permanecer, vão ferir, vão agredir, ou até mesmo vão vir ali nos trazer outros prejuízos maiores que nós vamos ter que aí contornar, vamos ter que passar pelas consequências. Então que o Senhor venha nos dar sabedoria acerca daquilo que nós falamos. E muitas vezes falamos demais, falamos o que não deve. Falamos muitas vezes daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que o Senhor sabe que é justo, mas nós não deveríamos falar. Então, que o Senhor venha nos dar essa sabedoria para falarmos aquilo que é necessário, aquilo que Ele nos permite dizer, quando e como Ele quer. Que o Senhor venha colocar uma guarda na sua boca, na minha boca, na nossa boca, para que nós não venhamos pecar
no dia da tentação com os nossos lábios. Fique com Deus. Eu deixo essa mensagem aí com você, que ela possa fazer aí grande impacto na sua vida, no seu coração, que venhamos buscar ao Senhor para que Ele venha nos dar entendimento sobre tudo o que temos que fazer e falar ou não falar. Um ótimo dia para você e até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau.